O Shema Israel, Yeshua e Paulo dizem que apenas existe um único Deus. Que existe apenas um único Deus. E em certa oportunidade, Rosh e Ezra, Yeshua perguntou aos seus discípulos quem eles achavam e quem o povo achava que Yeshua era, diante dos ensinamentos e a projeção que ele tinha na época na sociedade. Isso. E Yeshua tinha o interesse de saber o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E se os discípulos tinham entendido aquilo que ele estava dizendo. Era fundamental, né? Todos os profetas que surgiam na época eram indagados pelo povo de quem você é, de onde você vem, quem te mandou, né? Aconteceu com João Batista, aconteceu com Moshe, acontecia com Yeshua. O livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: Indo Yeshua para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Yeshua tinha um interesse de saber o que os discípulos diziam dele mesmo. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Shimeon Bar-Yoná, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Veja bem, Keifa, Rachalia, o apóstolo Pedro, disse com todas as letras: Tu és o Filho de Deus. Filho de Deus. Tu és o Cristo, Mashiach, o Cristo, né? E o Filho de Deus. Ele não falou, tu és o próprio Deus encarnado, como algumas pessoas enfocam, como algumas pessoas dizem. E como eu já vi pessoas dizerem que Pedro respondeu errado para Jesus. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Se nesse aspecto aí, Yeshua, o próprio Yeshua disse que só existe um Deus. E Paulo, alguns anos depois, só existe um Deus. E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Filho de Deus, o Messias. Da onde saiu essa ideia de que Yeshua também é Deus? Ou era o próprio Deus, né? Eu gosto de frisar bem que a questão é que Yeshua é o próprio Deus, o próprio Pai encarnado, né? Você veja bem uma coisa, se ele foi perguntado por Pedro, né? Note bem, se Pedro respondeu que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, o que isso significa? Que nunca Yeshua disse para ele que era Deus. Porque se Yeshua tivesse dito, olha Pedro, eu sou Deus. Porque o povão que deram as informações a respeito dele, um disse que ele era Jeremias, outro disse que era Elias, outro disse que era João Batista, né? Agora, curioso é que ninguém disse que ele era um falso profeta, hein? Você vê como é que é o negócio? Nem disse que ele era um falso... Do povo de Israel, ninguém disse que ele era um falso profeta nessa pesquisa. Nem disse que ele era falso profeta, mas também não disse que ele era era Deus. Se ele ensinasse contra a lei, contra a Torá, contra os costumes do nosso povo... seria apedrejado. Não, nessa hora aqui, Pedro ia dizer, uns dizem que tu és falso profeta, que tu ensinas contra a lei. Ninguém disse. Não. É um dos profetas, é Elias, enfim, né? Agora, mas ninguém disse que ele era falso profeta. Aí Pedro vem e diz... Aí, como os discípulos eram mais chegados dele, né? Tinham mais informações. Então ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, então, toma a palavra e diz, tu és o Mashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo. Para aqueles que dizem que o apóstolo Pedro estava errado, Yeshua mesmo disse, e quem te revelou isso, Pedro? Foi o meu Pai que está nos céus. Então, quem contradiz o que Pedro está dizendo, está contradizendo o que disse o Deus de Israel. Bom que as pessoas saibam disso, que o próprio Deus de Israel disse, fora de mim não há Deus. Eu sou o único Deus a quem vocês devem servir. Agora, respondendo a sua pergunta, da onde que veio essa ideia da teificação? Do mesmo lugar da onde veio a Trindade.
E que eu digo até que a Trindade não nasceu ali na apostasia romana. A Trindade nasceu lá atrás, quando ela se manifestava naquelas tríades divinas egípcias, gregas e babilônicas, zoroástricas e todas as outras coisas pagãs do mundo antigo. Estas foram a inspiração. A inspiração. Para depois na verdade, elas eram projeções. Elas eram projeções de uma crença pagã que o homem trazia consigo, que ele havia herdado, não sei exatamente de onde, e que se traduzia cada um na sua língua de uma maneira. E os romanos fizeram a mesma coisa. A deidade de Yeshua também veio do mesmo lugar, veio lá do deus Baal, de tudo aquilo lá que também foi colocado por Jesus. Então esse Jesus criado como Deus, que também a sua divinidade, a sua deidade, a sua teidade, também foi tema dos concílios católicos, e foi lá que se definiu que Yeshua era o próprio Deus, foi lá que se definiu que ele era Deus. Esse mesmo lugar é de onde veio a Trindade, lá da apostasia romana. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que só existe um único Deus e um mediador entre Deus e os homens. Exato. Dizendo, então, subentendido ali, que Yeshua não era Deus. Porém, se ouve hoje que o Espírito Santo também é um Deus. No triteísmo, chamado hoje pomposamente como Trindade. Espírito Santo, o que é? O Espírito Santo, telespectador, é o Espírito de Deus. Lá no Gênesis ele é citado, o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito que se manifestava por meio da Shekhinah. E o apóstolo Paulo, acho que o Rosh Hashai tem aí o texto que fala sobre isso, diz que Deus é Espírito. É isso, Rosh? Na verdade, João, o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então não pode... o Espírito é Deus. Mas não pode, então, Deus ser Espírito e ele ter um outro Espírito. Então são dois Espíritos. Então Deus é o próprio Espírito. Exatamente. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. Por que então que a Bíblia fala Espírito e não fala Deus? Porque Espírito é fôlego, é ar, é poder, é força. Ruach. Nós podemos comparar, por exemplo, Deus, vamos supor que Deus fosse o Sol e o Espírito Santo fosse os raios solares que nos atingem. Quer dizer, na verdade, a gente está sentindo o Sol em nós, mas não é o ácido. Ou seja, é uma emanação de Deus. A emanação de Deus. Então é o próprio Deus, não é uma pessoa separada de Deus, é o próprio Deus. Por isso não é nenhum problema dizer que o Espírito os ensinava. Era o próprio Deus que os ensinava. Mas o Espírito guiava, era o próprio Deus que guiava. A unção de Deus, nesse a direção caso, de Deus. Nesse caso, não quer dizer que o Espírito é mais um Deus. Não é isso. E nem um ser pessoal como as pessoas advogam. Como um ser que tem... Porque fala assim, que o Espírito de Deus sente ciúmes. Então, eles trazem isso como se isso fosse uma prova de personificação. Mas o fenômeno literário da personificação é muito comum nas Escrituras. Lá o Salomão fala que a sabedoria fez um banquete e chamou os homens para comer. Ali a sabedoria era uma mulher? Não. Era uma personificação, uma figura literária para expressar uma verdade. Agora, se me permite, é o seguinte, eu quero voltar lá na Confissão de Pedro, quando diz assim, Yeshua disse que não foi a carne e o sangue que revelou a Pedro que ele era filho. Foi o próprio Deus, mas meu Pai, o Pai. Na oração, Yeshua fala que o Pai é Deus verdadeiro, né? Exato. E aqui, o Pai diz a Pedro que Yeshua é filho dele. Por que Yeshua não disse eu sou Deus em algum lugar? E nós não encontramos em lugar nenhum da Escritura, nem pronunciado por Yeshua, nem pronunciado por alguns dos seus apóstolos em todos os escritos, e nem lá no Apocalipse, dizendo que Yeshua é Deus ou que o Espírito Santo é Deus. Não é isso, Rosh Hashai? Inclusive, Sidney, o próprio Yeshua, ele fala, né, meu Deus e vosso Deus, lá em Apocalipse, ele fala, vou para... Ou seja, Deus era Deus de Yeshua. Dele. Ele a mim adorava o Pai.
Deus era Deus dele. Agora, interessante o seguinte, nós temos aqui uma informação, a gente tem falado que se Yeshua tivesse dito em algum momento que ele era Deus, você veja bem, de acordo lá com a gente, já estudamos em Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, que um falso profeta que convidasse o povo para adorar outros deuses seria morto. Se Yeshua em algum momento tivesse confessado para o povo, tivesse dito para o povo, olha, eu sou Deus, ele teria sido morto antes da hora, porque aí estaria diretamente confrontando com a Torá. Mas veja o que ele falou. Ele falou que ele é filho de Deus, não é? Ouviste o que eu vos disse, vou e volto junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui também ele demonstra que o Pai é maior que ele. E uma das razões que levou naquele tempo ele a ser condenado à morte foi por outro motivo. E esse ele nunca negou. Veja bem, diz aqui, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Filho de Deus. Por que Yeshua foi levado à morte? Porque se fez Deus? Não, filho de Deus. Agora, se eles tivessem em mãos uma argumentação, uma prova de que ele havia dito que era Deus em algum lugar para alguém, eles não iam condenar ele porque se fez filho de Deus. Iam condená-lo porque ele se fez Deus. Mas a condenação de Yeshua foi porque ele se fez filho. Então a prova de que Yeshua nunca disse que era Deus. Agora essa argumentação, uma argumentação até um tanto tendenciosa que eles disseram ali, porque na verdade a lei não dizia isso, que se dissesse filho de Deus tinha que ser morto. Agora, inclusive, a palavra lá dos profetas, o profeta Isaías, falando sobre o Messias, descendente de Davi, diz lá que eu serei por pai e ele me será por filho. E ele será conhecido como filho de Deus. O anjo também falou para Maria que ele seria conhecido como filho de Deus. Então esse título de filho de Deus, Deus lhe concedeu por a sua eleição, né? Agora, existe uma coisa interessante, o senhor perguntou agora há pouco sobre a questão da mediação. O apóstolo Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos diz, porquanto há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens. Agora tem a parte interessante. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, homem. Homem. O mediador entre Deus e os homens é um homem. Yeshua. Né? Yeshua, homem. Mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? A mediação podia ser feita naquela época por meio do sacrifício. Então o sacrifício era a mediação entre Deus e os homens. O ato sacrificial na representação do sacerdote oferecido a Deus em nome de quem oferecia o sacrifício. No caso de Yeshua, ele foi ao mesmo tempo o que ofereceu o sacrifício, na figura do sacerdote, e foi ao mesmo tempo o próprio sacrifício. Ou seja, ele ofereceu e ao mesmo tempo foi oferecido. Porque ele foi o próprio Cordeiro de Deus, conforme João fala, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi a mediação e ele foi o mediador da nova aliança, conforme fala o livro de Malaquias, né, capítulo 3, o mediador da nova aliança. Então Yeshua foi o mediador e é o mediador entre Deus e os homens. Nosso advogado. Há inclusive um versículo, não me lembro agora onde está escrito, que diz assim, não há mediador quando uma pessoa só está envolvida. Se Yeshua é o próprio Deus, como é que ele pode ser mediador dele mesmo? Né? Então ele é mediador, quer dizer, ele é outra pessoa. Deus é uma pessoa e Yeshua é outra pessoa. E o papel dele é de mediador entre nós e os homens. Aí a gente lembra aquela colocação do telespectador, né? Se Marias e os santos são mediadores. Não são. O único mediador é Yeshua. E Maria e os santos não podem ser mediadores porque eles estão mortos. Estão dormindo no pó da terra. Estão inconscientes no pó da terra aguardando a ressurreição. Então eles não são mediadores de ninguém. E Yeshua é mediador porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou e está vivo. Agora, por que ele é homem? Isso é uma coisa para outro tema, de outro programa. Hoje não dá tempo de nós comentarmos. Mas você veja bem que se Yeshua não fosse homem, o sacrifício dele não teria valor nenhum. Não teria. Porque como é que pode Deus morrer? Né? Deus sofrer. Então, o sacrifício dele não teria sido verdadeiro.
E ele tinha que ser o quê? Uma figura de Adão. Exato. E Adão era homem. Exatamente. Então ele tinha que ser 100% homem. Né? Exato. E ele foi 100% homem. Exato. Né? Não estamos discutindo aqui a questão da origem de Yeshua, que é um outro tema, né? De onde ele vem, a sua origem. A sua qualificação enquanto enquanto aqui no seu ministério, ele era 100% humano. Nunca disse que era Deus. Agora, eu não sei se vocês vão falar no assunto, mas você veja bem, com referência ainda ao Espírito Santo, né? Você vê que Apocalipse nos fala de tronos. Eu gostaria que o Roshi Ezra visse aí conosco Apocalipse 3:21. Exatamente. Diz assim, a revelação de Yohanan. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Né? Então, quer dizer, existe... Tem o trono do Pai e o do Filho. Pai e o trono do Filho. O trono do Filho a gente sabe que fica na Jerusalém, que ele vai ocupar no milênio, quando ele voltar, né? E o trono do Pai está no céu. Exatamente. E nesse caso do Espírito Santo? Então, agora nós temos mais... alguém... se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, isso, junto com o Pai e o Filho, teria que ter um terceiro trono. A gente vê aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 22, verso 3, que diz o seguinte: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quer dizer, por que estará lá na Nova Jerusalém o trono de Deus e do Cordeiro? Por que não diz o trono de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo, se existe uma trindade? E nem diz o trono de Deus Pai e o trono de Deus Filho. Não fala isso aqui. Fala o trono de Deus e do Cordeiro. Na verdade, nós podemos resumir o seguinte: há um só Deus, o Pai, e Yeshua é filho dele, é uma outra pessoa, e o Espírito Santo é o próprio Pai, é o próprio Deus, numa forma que ele pode se manifestar entre nós. É Deus em espírito. Deus Isso manifesta. significa o Espírito Santo. Não há trindade. Trindade é mais um vínculo de Roma. É mais uma marca para te associar a Roma pagã. E é mais um motivo para você começar do zero, né? Para você sair de Babilônia, para você resistir Jezabel e dizer: eu quero servir o verdadeiro Deus, eu quero aproveitar esse momento que Deus está se revelando através da sua obra, aqueles que verdadeiramente vão herdar a salvação. Para você que quer servir o Deus de Israel, a Bíblia nos diz: sai dela, povo meu. Sai dela para que não incorras nas suas pragas e nos seus pecados. Isto é para todos os sinceros, para aqueles que querem servir o Deus do povo de Israel. Continue conosco.